Pessoal, bom dia, são 11 horas. Hoje é dia 16 de setembro de 2022, uma manhã fria, eu não sei como é que tá aí para você. Você tá na Bahia, né? Na Bahia é sempre calor, né, Isabel? É sempre calor. 20 graus, a gente bota um casaco aqui, uma bota, uma meia. 20 graus a gente põe uma camiseta, um shorts e sai tranquilo na rua. Aí Pois o baiano olha e fala assim, oxe, mas não tá tão quente assim, né? desse jeito. É verdade. Gente, hoje o nosso papo, bom dia a todos, muito bem-vindos. Você está na Rede Plá e aqui a gente usa essa Rede Plá para trazer informação de qualidade, porque a gente acredita que a informação é uma boa base para a sua decisão. Hoje nós vamos conversar com a Isabel, e a Isabel tem um projeto inovador que é muito interessante. Eu quis trazer essa novidade para cá, porque é um tema muito, muito diferente do convencional, né? Nós vamos falar hoje sobre abelhas. E nós vamos falar, eu vou ter que ler, porque esse é um nome muito complicado, Isabel. Eu vou ler aqui, porque eu já falei, é melino. Vamos lá. Meliponicultura. Meliponicultura. Esse mel, né? Nós estamos falando de mel, nós vamos falar um pouco de abelha, nós vamos falar um pouco da história da vida das abelhas sem ferrão, nós vamos falar de produção agroecológica, nós vamos falar de produção para as abelhas produzirem mel, e a partir daí vem o mel, vem o própolis, vem uma série de outras coisas sensacionais, e é esse o tema da nossa conversa de hoje, né, Isabel? Isabel, eu queria começar, na verdade, eu sempre começo perguntando como é que você chegou aí. Nós estamos falando de um projeto que você iniciou em 2003, né? Isso. E agora me conta, como é que você chegou aí até 2003? Você trabalhava com o quê? Você fazia o quê? Qual que era o teu ramo de atividade? Você se formou no quê? Como é que você fez essa trajetória para chegar aqui hoje? Bora lá. Bom dia, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acompanhei algumas pessoas entrando, o Tef está aqui dando bom dia, pessoal querido. Bom, vamos lá. Eu sou aquela pessoa assim, eu já nasci bicho do mato, sabe como é? E aí a gente veio morar na cidade, né, Salvador, para estudar, sempre com aquela perspectiva de voltar para o mato. E aí eu estudei biologia, achando que através da biologia eu ia para o mato, só que biólogo também estuda muito em laboratório, né? E aí acabei indo para essa biologia mais do campo mesmo, foi aí que eu conheci os territórios indígenas aqui na Bahia. Eles tinham um conhecimento profundo sobre abelhas, abelhas mansas, como eles chamavam, né? As abelhas mansas, que era Iruçu, Papaterra, Arapuá, essas abelhas, toda a relação delas com as plantas, com a paisagem, com os ecossistemas. E aí eu fiz minha monografia sobre isso, mas escrever era uma desculpa para estar em campo, né? Ia para lá e ficava, vida de estudante. Fiz um mestrado lá também, aí já na área de antropologia. Mas o interessante é que nessa região, né, a gente queria levar a meliponicultura para as comunidades indígenas, quilombolas, rurais. Essa era a proposta do laboratório onde eu era estagiária. E aí eu fui compreender que meliponicultura, né, que é a cultura, a criação dos meliponíneos, que é essa família, essa tribo de abelhas com ferrão atrofiado, é muito mais do que uma técnica, né? É toda uma proposta de visão de mundo que era bem diferente dos povos indígenas. Então daí fui estudar antropologia e bom, continuei na caça das abelhas, das plantas, nos territórios indígenas, quilombolas. Aí me tornei meliponicultora, né? Eu achei que era mais coerente, assim, eu ser meliponicultora para falar de meliponicultura do que ser uma estudante de biologia, uma técnica, uma pesquisadora somente, né? E aí foi muito bacana, porque eu me deparei com vários desafios, né? Que vão além da técnica da biologia, que passam por comercialização, por modo de vida, por estrutura e organização social e política do nosso país, né? Que é difícil viver de produção agrícola, agroecológica, essa coisa toda. Então tem sido um grande aprendizado desde aí. E aí nessa onda das abelhas eu já passei por várias áreas, nessa de apoiar associações indígenas locais em projetos, não só de meliponicultura, projetos socioambientais, de beneficiamento de produtos, de agrofloresta, agroecologia, e também na área de educação, desde escolas até oficinas, cursos, de maneira voluntária, remunerada, levando a família, de tudo que você imaginar. Vamos devagar. Vamos construir essa história junto. Bom, aí você pegou, através da biologia, você mergulhou, né, no estudo das abelhas e no estudo que você poderia fazer para essas abelhas de ferrão atrofiado.
o que você poderia contribuir para essa sociedade das abelhas e crescer isso e fazer isso consorciado com uma plantação agroecológica. Como é que você juntou as duas coisas? Como é que foi esse processo? Como é que começou isso? Pronto. A criação adensada das abelhas sem ferrão, né, ela acaba demandando alimentação artificial com água com açúcar. E nas comunidades tradicionais, o pessoal não usa essa técnica, né? Eles não alimentam com água com açúcar. E é totalmente dependente da paisagem, esse manejo, essa criação. Então, conforme a floração no entorno, as pessoas sabem se dentro do cortiço, que é o tronco com as abelhas, tem mel ou não. E aí eu queria adaptar esse conhecimento a essa meliponicultura mais profissionalizada, já em caixas, com outras técnicas. E comecei a estudar quais seriam as plantas que são realmente, que mais contribuem para a produção, quais são aquelas plantas que a gente pode cultivar no inverno para ajudar as abelhas no momento de mais escassez de recurso, para minimizar, né, e idealmente chegar num zero de xarope de água com açúcar. Então esse meliponário, por exemplo, que eu tenho lá no litoral norte, aqui na Bahia, foi meio sem querer, a gente conseguiu chegar na capacidade de suporte do ambiente, né, porque eu tive minha primeira filha, não tinha como dar atenção, perdi minha parceria lá e as abelhas ficaram por conta própria, digamos assim. Então, reduzi um pouco o número de colônias, mas elas hoje se sustentam. É uma meliponário que você pode ir colher mel e pronto. Que assim, quem pensa em produção, em produtividade, talvez não seja, né, o ideal, mas para mim é o ideal, porque eu quero realmente encontrar esse meio termo de beneficiar as abelhas, beneficiar o ecossistema, beneficiar a saúde financeira da casa, enfim, encontrar um meio termo que seja bom para todo mundo. E eu acho que plantar para as abelhas assim, é o passo zero. Né? Então, eu queria chegar nesse ponto, né? Plantar para as abelhas. Eu queria que você me contasse um pouco da curiosidade do mundo das abelhas, porque a abelha ela é realmente uma coisa fascinante, né? Ela em si, ela traz a marca da realeza espiritual. A abelha, tanto é que dentro do reino das próprias abelhas, ela já contém a sua realeza, né? Você tem a abelha rainha, você tem as operárias, do mesmo jeito que em outros reinos dos animais, dos insetos, né, existem a sua própria realeza em si contida. As abelhas, elas fazem um papel extraordinário no planeta, que eu acredito, e aí eu quero entrar nesse papo com você agora, que a humanidade mesmo ela não compreende o papel da abelha nesse sentido. A gente colhe os frutos do trabalho da abelha, né, o mel, a gente sabe das propriedades curativas do mel, do própolis, do que advém do trabalho da abelha, mas a gente sabe muito pouco sobre o trabalho real das abelhas, e eu, por exemplo, eu tenho esse conhecimento de que elas estão ligadas a uma parcela da realeza espiritual materializada aqui na Terra, fazendo o seu trabalho. A gente sabe que é uma sociedade, literalmente falando, elas têm regras, né? E dentro dessa sociedade, dentro desse princípio, tudo evolui e cresce. A gente sabe também que existem centenas de tipos de abelha, cada uma com a sua qualidade, cada uma com o seu mel, cada uma com o seu produto, mas sabe também, e eu, se não me engano, o que eu vou te falar é uma frase de uns 14, 15 anos atrás, se não me falha a memória, do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que tinha uma paixão louca pelas abelhas, falava muito bem das abelhas, e diziam, e segundo Chico Xavier, dizia que a abelha ela tinha condições de transportar, de passar, né, de uma dimensão para outra. E segundo Chico Xavier, também, há uns 15, 20 anos atrás, quando eu ouvi essa conversa, diz que as abelhas devagarinho estavam saindo do planeta. Segundo Chico Xavier. Então, eu queria ver, segundo o teu conhecimento, segundo os teus estudos, primeiro eu queria ouvir algum caso inusitado sobre as abelhas, o que você pesquisou, o que você achou de interessante estudando as abelhas, estudando a sociedade das abelhas. Assim, como você mergulhou a fundo nisso, eu queria que você trouxesse alguma curiosidade para nós, trouxesse o seu conhecimento, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que a coisa é um pouco mais embaixo do que só o mel é muito pouco. Né? Então, existe um trabalho consorciado com a agricultura, né, que torna tudo ganho. Né? E eu queria explorar um pouquinho isso dentro de você. Fala para mim. Tá. Universo, né? O senhor abordou aí o universo. E uma diversidade em palavras únicas, né? Então, por exemplo, abelha. Abelha são milhares de espécies.
e a maioria delas são solitárias, né? Isso é curioso, que tem muita gente que fala em abelha, pensa em sociedade, em rainha, a maioria delas são solitárias. E é muito interessante que, por conta do desaparecimento das abelhas sociais, em especial a abelha exótica, né, a Apis mellifera, a sociedade, de um modo geral, começou a olhar para as abelhas e ver, poxa, se essa que é tão importante economicamente está desaparecendo, quantas outras que a gente nem conhece ainda estão desaparecendo por conta desse uso desenfreado de agrotóxicos, desmatamento e tudo mais. Então, falar de abelhas é falar, assim, de um universo de mais de 20 mil espécies no mundo todo, né? A maioria delas solitária. 20 mil? 20 mil espécies de abelhas no mundo todo. A maioria delas solitárias. No Brasil, cerca de 3 mil espécies. E dessas, cerca de 300 são essas que eu estou falando aí, das abelhas indígenas sem ferrão, que são as que produzem mel, que tem essa organização social complexa, né? Outras espécies têm outras formas de organização, mas não assim. Sim. Queria fazer uma brincadeira. Então, se você é mulher e está solitária, fica tranquila. As abelhas fazem isso há milhares e milhares de anos. Calma que vai chegar a sua vez. Eu estou brincando com a abelha solitária, né? Então, se você é mulher e solitária, fica tranquila. As abelhas também, né? Me conta, por que você chama as abelhas de solitária? Então, porque elas é o seguinte, a abelha solitária, ela vai lá, procura uma cavidade para fazer o ninhozinho dela, coloca os ovos, coloca alimento, vai de flor em flor, alimento, estoca alimento. Do ovo nasce uma larva, né? Aquela larva consome o alimento que a mãe dela deixou ali, ela nem chega a conhecer a mãe. Nasce, machos, fêmeas, e continuam seu serviço aí de procurar um novo lugar para fazer uma nova casa, né? Se for a fêmea e o macho vão acasalar, a fêmea vai voltar a fazer o trabalho que a mãe fez, mas não tem sobreposição de gerações. As filhas não convivem com as mães, e as abelhas, elas são... O corpo delas, o funcionamento é igual. Então, o que a gente tem nessas abelhas sociais? A gente tem 2 tipos de fêmea. Uma fêmea que copula, que são as rainhas, e uma fêmea que não copula. E aí eu vou puxar um gancho para o que você estava falando, desse lado mais... essa visão mais espiritual das abelhas, né? Que na antroposofia, por exemplo, Rudolf Steiner diz que o mel, ele é um alimento extremamente valioso para a humanidade, né? Para a sociedade, justamente porque ele é produto de um conjunto de abelhas, de várias abelhas fêmeas que abrem mão da cópula, da reprodução sexual, para trabalhar na produção desse mel. E aí uma outra coisa... bonito, né? E aí, falando de diversidade e de unicidade, né, essa coisa da humanidade também é um outro conceito que, enquanto antropóloga, bióloga, enfim, uma pessoa interessada pela vida e pela diversidade, eu combato muito, porque não existe humanidade, né? Não existe são muitos povos, muitas culturas, muitas histórias, muitas visões. E se na nossa sociedade urbana, industrial, a gente não reconhece a abelha, ou reconhece como um objeto, como uma operária que produz um valor, um dinheiro, um mercado, essa coisa, em outras sociedades essa visão é completamente diferente, assim. Em várias sociedades, você falou do Chico Xavier, a gente pode falar de civilizações antigas, como os egípcios, os celtas, que agora que a rainha morreu, todo mundo falou, né? O apicultor, o funcionário da rainha teve que avisar as abelhas que ela morreu conforme um folclore celta, não é um folclore, né? É uma cultura, é a história de um povo. E vários povos têm essa história. Não é folclore, não é cultura. Vários, os guaranis dizem. Os povos celtas foram extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Né? A gente ainda colhe os efeitos dos celtas até hoje, as músicas, né? Os ritos, muita coisa que é perpetuada até hoje, e a gente nem sabe, mas a origem é celta. E é interessante o respeito, né? O respeito pela vida dos celtas. Isso é só coisas que se perpetuam, e é interessante isso, o que você está colocando dessa realeza, né? Você acabou de colocar uma realeza, o funcionário da rainha avisando as abelhas, né, que a rainha partiu e tal. Isso parece infantil, mas não é, não. Isso é parte de um drama muito maior, né, inserido no nosso contexto, e a gente, como você colocou, a gente que está a fim de um pouco mais fundo, de buscar um pouco mais da realidade, né, do que está por trás das coisas, vai entender uma sociedade das abelhas como uma coisa realmente extremamente organizada. Você trouxe uma novidade para mim que eu não sabia. As abelhas que não copulam são as que produzem mel, né? Tem um trecho de uma música, se não me engano é do Beto Guedes, que ele diz assim:
abelha fazendo mel vale o tempo que não voou, né? Então, é interessante, porque, segundo o meu entendimento, no tempo e no espaço nada se perde, tudo é preenchido por consciência. E as abelhas são instrumentos de uma consciência muito maior, que fazem um trabalho que foi como eu coloquei alguns minutos atrás. A gente, sinceramente, não conhece o trabalho macro da abelha. A gente prova do finalzinho dessa carreira toda, né, que você está provando mel e tal, mas para você que estuda isso profundamente e que vai atrás das espécies, vai entender isso, sabe que existe. Você falou da antroposofia do Rudolf Steiner, a gente sabe que para além disso vai muito mais, né? Por isso que eu estava muito empolgado para conversar com você, porque eu sei que essa conversa ela tem um cunho também espiritual, porque ela traz muitas verdades em torno disso que a população comum nem sonha. Nem sonha. E parece que nós estamos aqui divagando sobre um tema bobo, mas não é, isso é real. Isso é muito legal. Né? Me conta uma coisa, os indígenas já faziam isso, quando você chegou, os indígenas faziam isso do jeito deles. Como é que foi a adaptação para você que vem do centro acadêmico? Porque você tem duas vertentes do conhecimento. Né? Você tem aquele conhecimento que nós estamos falando desde o Celta, que vem de conhecimento verbal, e as pessoas vão repetindo isso, e você tem uma carreira paralela, né, onde o mundo universitário também está fazendo as suas pesquisas, as suas buscas, o seu entendimento. E essas carreiras correm paralela. Como é que cruzou isso para você, que vinha de um banco acadêmico, mergulhou direto lá dentro dos quilombolas, dentro das comunidades, das tribos? Como é que foi essa comunhão de ideias, de pensamento, de conhecimento? Como é que foi essa troca? Certo. Bom, primeiro que todo ser humano produz conhecimento, né? Mas, assim, o conhecimento que a gente está falando aqui, científico, tradicional, é um conhecimento produzido coletivamente. Então, é um coletivo que produz aquele conhecimento, e todo conhecimento tem uma base empírica, quer dizer, eu pego uma abelha, eu vejo a abelha na flor, e isso pode ser muito parecido, o conhecimento da ecologia, o conhecimento do indígena, do quilombola, do meliponicultor experiente, né? A gente olha e conhece, né? Aprende com a natureza, não aprende só uns com os outros, aprende com as plantas, com as abelhas. E tem toda uma camada aí de teorizações que a gente faz em cima disso, né? Então a ecologia tem suas teorias, os quilombolas têm suas teorias, cada povo indígena, né? Porque são mais de 200 povos diferentes no Brasil, em diferentes situações, cada povo tem o seu sistema de conhecimento, e outros grupos sociais, né? Tem seus sistemas de conhecimento. E bom, aí tem gente que chama de espiritualidade, tem gente que chama de ontologias, de como quer que seja, mas eu me interesso muito por essa parte empírica, né? De como as pessoas são capazes de aprender com as abelhas e através da observação e da vivência e da convivência mesmo na terra com as plantas e tudo. E nesse aspecto é muito interessante porque quando a gente tira a pessoa de ser... A gente, eu digo a academia, a sociedade industrial, enfim, empurra para isso, né? Empurra para que as pessoas deixem de caçar mel na mata, por exemplo, e sejam criadores, ou deixem de coletar plantas medicinais e acessem a medicina do... A gente está interrompendo um movimento pelo território, né? A gente está interrompendo um caminhar pela escola, porque quem anda numa mata está andando por uma escola, está aprendendo porque anda ali. Todos os dias, ao longo dos anos, ao longo das estações, você aprende a observar, a saber... Poxa, o marmeleiro está florido, tem mel. Poxa, o tatu já está caminhando, já está prenha, daqui a pouco já vai... Sabe, assim, você começa a associar todos os indicadores ambientais, entre aspas, assim, com produção, com sua própria vida. Então, isso foi o que me chamou bastante a atenção, assim, até que ponto certas técnicas são simplesmente técnicas ou a gente está empurrando, né, uma transformação no modo de vida. E no movimento contrário, eu gosto muito desse movimento de quem está na cidade, está numa correria de um calendário, de um relógio, de um celular, de um computador, e através de uma curiosidade, por exemplo, que surge numa live como essa, ou num canal de Instagram, poxa, abelha, poxa, posso ter abelha em casa. E aí começa a criar abelha, e a abelha começa a ensinar uma série de coisas de volta para a gente, começa a chamar a gente de volta para olhar as plantas, para perceber as estações, que lua a gente está, que maré. Choveu muito esse ano, produziu pouco mel. Então, quantas pessoas prestam atenção nisso sem olhar no Google o índice pluviométrico, a previsão do tempo? Então, o outro movimento também é muito interessante, né, de trazer esses seres para perto da gente, de uma convivência o mais íntima possível. Então, a coisa mais íntima que tem é você viver junto com aqueles seres, né? Quem vive de horta, quem vive de enfim,
de abelha, né? Do que quer que seja, mas também como prazer, como educação, como as abelhas estão educando a gente, estão ensinando, estão trazendo a gente para esse olhar, retornando a esse olhar mais holístico que nós temos, nós somos, mas essas distrações acabam atrapalhando, embaçando um pouco a nossa visão. Segundo o meu entendimento, e eu posso estar errado, mas eu sinto que por enquanto é verdade, Deus se expressa na segunda pessoa através da natureza. Né? Se você quer olhar a obra divina, presta bastante atenção na natureza e lá vai estar espalhado toda uma inteligência universal absoluta reinando e regendo, na verdade, tudo isso. E aí quando você traz essa informação das milhares de espécies e dizendo que só o fato de você ser um observador daquilo, você, além de se transformar, também ajuda a transformar o meio, eu acho que já está. Se você pegar de tudo que a gente vai falar, ou do que a gente já falou, sem dúvida nenhuma fica essa essência, né? Que você, qualquer um de nós, na qualidade de observador da natureza, como um bom observador, sem dúvida nenhuma, vai ter resposta uma atrás da outra, porque a natureza, ela é de todos, pois é tudo dá, e ela vai entregando, e foi o que você falou. Choveu muito menos mel, mas só descobre isso quem está observando. Né? E quem está observando tem condições totais de aprender e, se for o caso, de imitar, né? De continuar essa obra, que é o que você acabou de me dizer. Então você fala assim, bom, então eu acabei de entender aqui que eu posso criar aqui, eu moro numa casa no centro da cidade, mas aqui eu posso ter uma criação de abelha. É isso que você está me dizendo? Aí você começa a se interessar por plantar, aí você começa a ser uma pessoa que não vai querer que passe fumacê na sua rua, que use agrotóxico, porque você... Então você começa a criar uma série de ações boas, digamos assim, né? Refletir uma série de ações que são positivas para além, porque aí você planta para as suas abelhas, mas outras abelhas vão se beneficiar daquilo. E é muito interessante que tem vários estudos, principalmente na Europa, aqui no Brasil nem tanto, que mostram o valor dos jardins urbanos, não só para as abelhas, mas para polinizadores em geral, né? Besouros, borboletas, abelhas. Então, assim, os jardins podem contribuir muito. Então, se eu faço um jardim, meu vizinho faz, o outro faz, e se de repente a gente consegue influenciar o poder público a pensar parques e corredores entre os parques, a gente já vai mudar enormemente a qualidade de vida dos humanos e dos não humanos nos centros urbanos, porque não precisa ser assim tão árido, né? Pode ser um pouquinho mais verde, mais ameno. O que se planta para abelha? Como é que a gente faz esse consórcio? Está cheio de gente ouvindo aqui e, sem dúvida nenhuma, essa pergunta, se não explodiu, vai explodir a qualquer momento. O que por exemplo, eu sou agricultor, eu queria dar uma incrementada aqui com a abelha. O que eu planto para a abelha? O que atrai a abelha? Que tipo de abelhas? Se eu plantar isso, atrai esse tipo de abelha, esse tipo de abelha. Eu queria que você desse essa noção para os agricultores que estão nos ouvindo agora ao vivo, ou para quem no momento, na hora exata, está te ouvindo e tem um porquê. Então, eu queria atender essas pessoas que, com certeza, vai surgir essa dúvida. O que eu posso plantar para abelha? Qual a minha região? É de região para região? Me dá uma ajuda, vai. Você que estudou isso aí, está mergulhada nisso. Excelente. A gente começou falando que são mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo todo, né? E uma das mais abundantes aqui no nosso território é uma abelha que originalmente não era daqui, que é a Apis mellifera. E ela é uma abelha que se deu tão bem, entre outros motivos, porque ela é muito generalista. Então, essa abelha africanizada, essa que a gente tem no imaginário, bundinha preta e amarela com ferrão, ela visita todo tipo de planta. Ela vai em tudo que é planta e nos restos de comida que a gente deixa. E a gente tem percebido que as abelhas nativas sociais, essas que se organizam em colônias, abelhas sem ferrão, uruçu, jandaíra, mandaçaia, elas são generalistas, elas visitam muitas plantas, mas elas não são tão generalistas quanto a Apis mellifera, aparentemente. Então, o que acontece? Eu crio uma abelha aqui, uruçu, Melipona scutellarius. O ambiente natural dela é a Mata Atlântica, a floresta ombrófila densa aqui da região nordeste quente. Então, ela tem uma preferência pelas espécies nativas daqui, como o pau-pombo, como a cajazeira, como o ingauçu, algumas espécies importantes para quando não tem muita flor, como o imbaúba, que dá bastante pólen. Ela tem uma associação mais próxima ao falso barbatimão com essas espécies daqui. Quando você vai para Mandaçaia, aqui na Bahia, por exemplo,
que já está mais adaptada a um ambiente de transição, Mata Atlântica Caatinga, Caatinga Cerrado, ecossistemas, né, formações mais estépicas, savânicas, digamos assim, ela já está mais associada a plantas herbáceas, mais do que o uruçu, que é de floresta. Então, para ela, a gente pode pensar em plantas herbáceas, mas no fim das contas, o que as pessoas querem saber é o que eu planto para minha abelha. Então, na cidade, se você quer favorecer espécies pequenininhas, eu sempre sugiro hortaliças que florescem, então, coentro, salsinha, cebolinha, essas que a gente colhe, nem espera florir, nem se dá conta que tem flor, essas plantas são maravilhosas. Eu planto 11 horas aqui, as pequenininhas adoram, eu tenho uma grande parceira, a Ana, que ela diz, Bel, às 11 horas as abelhinhas aqui não dão nem atenção. Então tem isso também, né? Tem o próprio margaridão, que é uma planta muito fácil de cultivar, considerada invasora, mas no jardim você pode controlar. O manjericão foi a primeira planta que se tem registro de indicação de pasto apícola, né, digamos assim, lá na época dos gregos, um daqueles pensadores gregos falou, quer produzir mel, planta manjericão. E sempre pensar em moitas, em canteiros, numa quantidade o maior que você puder dessas plantas, né, herbáceas, digamos assim. Aí, uma planta que todo meliponicultor cultiva, urucum, dá muito pólen, né, plantas da família do eucalipto, que tem muitas nativas, a família mirtácea, produzem bastante pólen, como pitanga, como jabuticaba, como grumichama, esses araçais do mato, essas plantas todas são muito boas. Em geral, as fruteiras, né, têm uma associação muito forte com as abelhas, mas sempre lembrando que tem essa variedade, né? Então, se eu crio uruçu e quero produzir mel, aí eu oriento que dê uma pesquisada um pouquinho melhor. Se eu crio mandaçá e quero produzir mel, agora plantar para beneficiar de modo geral o que couber no seu jardim, se não deu certo, poda, vira comida para o solo, plantar nunca é demais, né? Não, é verdade. É Pessoal, verdade. E, desculpa, termina, desculpa. não pode falar. O pessoal no Sudeste também gosta muito daquela fruta do sabiá, ela dá que nem mato, aí na Mata Atlântica também, é uma planta boa para manutenção, esses dias estavam perguntando. E palmeiras, né? Palmeiras tem indicação de pesquisadores e de meliponicultores, né? Que elas são realmente fundamentais, assim. Então, açaí, você já vai ter o fruto e vai ter pólen para suas abelhas. O próprio coqueiro tem pólen e mel, então grandes polos de produção de pólen no Brasil se beneficiam de plantações de coqueiro. Então, palmeiras, mesmo as ornamentais, essas ornamentaisinhas. E dando preferência às nativas, você tem maiores chances de atrair abelhas nativas, né? Embora que a gente se beneficia muito também de espécies exóticas, especialmente quanto mais degradados os ambientes, né? Essas espécies muito abundantes, como eucalipto, acácia, essas plantas favorecem bastante. Como é que e o própolis? O própolis é um subproduto do mel, ele serve para todo tipo de abelha, vem de determinado você consegue extrair o própolis de determinado tipo de abelha. Me explica um pouquinho disso. Certo. Interessante desse mundo das abelhas, né, que assim, tem especialistas em todas as áreas, mas a gente trabalha com educação e produção, enfim, acaba sabendo um pouquinho de tudo, né. Própolis na verdade, é o produto como é que eu falo de uma maneira simples assim? Tá, as árvores se ferem, as plantas se ferem, né, e elas liberam resina, mas também não só os troncos, os galhos, algumas plantas têm resina nas flores, e essa resina é coletada pelas abelhas. Resina, então, é uma coisa liguenta, puxa-puxa, que depois fica dura quando seca. Tipo cajueiro, tipo maroeira, tipo o breu, araucária. Então, essa resina, enquanto está maleável, as abelhas coletam, e elas levam para casa delas, né, essas abelhas sociais, para vedar todas as frestas ali, o máximo possível, e em contrapartida, ali dentro fica tipo um ambiente de hospital, né? Completamente, porque própolis é antifúngico, bactericida, então é uma defesa sanitária também das abelhas. E aí tem abelhas que misturam própolis com barro, formando geoprópolis, e tem abelhas que não misturam própolis com barro e é simplesmente própolis, né? Então, o própolis é a resina das árvores transformada pelas abelhas, porque só no momento da coleta, que elas vão ali com as mandíbulas, elas já estão liberando enzimas e já estão transformando aquela substância. Aí a gente coleta essa substância, então não é um subproduto do mel, né? Abelhas produzem mel a partir de néctar das flores, pólen, elas coletam digamos assim, o elemento masculino das flores, fonte de proteína delas, e própolis já é uma outra coisa, né? É a resina das plantas que elas usam para vedar a casa toda,
para ornamentar a estrutura de entrada e tal. E é isso que a gente coleta para produzir o extrato de própolis, que é uma tintura, na verdade, né? Você coloca no álcool e aí o álcool extrai as substâncias fenólicas, essas substâncias benéficas, que é o que a gente busca no própolis. Eu estou me sentindo uma criança de 5 anos batendo esse papo com você e estou muito feliz por isso, porque tanta coisa que a gente nem sonhava, eu estava achando que própolis era um subproduto do mel e você está me dizendo que não tem nada a ver com isso. Mas como uma criança de 5 anos, eu vou te fazer uma pergunta muito infantiloide. Quer dizer que então para você tirar o extrato do própolis, você acaba destruindo a casinha da abelha ou não? Não, não, de forma alguma. Assim, a gente, no caso das abelhas nativas, por exemplo, você pode fazer pequenas frestas, né? Pequenas frestas protegidas com qualquer material transparente, tipo um acetato, uma coisa assim, e elas, para tampar aquela entrada de luz ou para vedar aquela fresta, elas colocam própolis ali. E claro, como elas são bem cuidadas, a população sempre está forte, é um trabalho a mais, mas eu acredito que o sentido de trabalho para seres humanos não é o mesmo para as abelhas, eu acredito que elas trabalham por prazer mesmo. Então elas vedam aquelas frestas ali, a gente tira a própolis e faz o extrato. Cara, eu tô rindo porque eu adorei a sua frase. Eu gostei muito da sua frase. Você disse, talvez o sentido de trabalho para as abelhas não seja o mesmo dos humanos. Eu adorei essa frase, Isabel. Você mandou muito bem. Eu tenho certeza, Isabel, que o sentido para nós é diferente do delas. Eu tenho certeza. Adorei a tua frase. Mandou bem. Que figura. Ai, se o ser humano trabalhasse igual a abelha, né, cara? Seria outro planeta, né, Isabel? Eu acho que você que trabalha com as abelhas, eu vou fazer uma brincadeira com você, Isabel. Tem uma brincadeira que, nesse momento atual que a gente está vivendo, está muito mais fácil ser amigo dos cachorros e dos gatos do que ser amigo do seu vizinho. O mundo está muito polarizado, né? Essas questões políticas, sociais, a gente está num momento chato do planeta, onde tem muito mimimi, muita chatice e tal. Então, essa interlocução entre o ser humano está difícil. Eu acredito que trabalhar com as abelhas deve estar mais fácil, né, Isabel? Olha, a gente tem que enfrentar os desafios que são postos, né? E eu vejo que esse desafio da gente conseguir dialogar é muito importante. Outro aprendizado com as comunidades tradicionais é esse, de que você não precisa gostar do seu vizinho, mas você precisa compreender que você precisa dele. Porque ninguém bota uma roça sozinho, entende? Então é isso que a gente está precisando entender. Essa falsa praticidade do mundo moderno, urbano, fez a gente se esquecer que a gente precisa um dos outros. Então eu acho que a gente vai precisar enfrentar isso em algum momento, e as abelhas e a natureza e os povos tradicionais, enfim, esses que ainda conseguem, né, trabalhar coletivamente, são uma grande inspiração, uma grande escola, é onde eu busco inspiração. E sim, certamente é muito mais fácil lidar com abelhas e plantas do que com seres humanos, mas eu gosto de desafio também, é por isso que a gente está na área da educação, né? Falando de educação, falando de desafio, e vou te lembrar, eu me sinto um garoto de 5 anos conversando com você, estou feliz por isso, porque estou cheio de coisas na cabeça. Como é que são esses cursos? Esse curso, ele é para quem quer produzir, é para quem quer buscar conhecimento, ele é para todo mundo, ele tem uma restrição, existe uma capacitação. Qualquer um pode sentar e assistir esses cursos. Falando de educação agora, eu sei que você é um educador e está difundindo isso. Eu espero que essa nossa live leve essa informação para muita gente, para que a gente tenha aí um mundo mais natural. Eu vou ser bem franco com a palavra. A gente está muito normal, ao invés de ser natural. É normal que o político minta, é normal que o governo seja corrupto, é normal que o seu filho seja mal educado, mas nada disso é natural, né? E você busca um mundo natural, e eu queria saber como é que, para as pessoas ficarem cada vez mais próximas da natureza, para elas atraírem a natureza para sua casa, para que como é que são esses cursos? Qualquer um pode fazer? Tá, posso só responder uma pergunta aqui da Silvia? Ela perguntou qual a diferença do própolis com e sem álcool vendidos no mercado. Boa. Silvia, como eu falei, eu não sou especialista em própolis, tá certo? E tem muitas pessoas boas que sabem muito sobre própolis. E nesse sentido de consumo, eu sempre recomendo que a pessoa procure um médico naturalista, homeopata, antroposófico, que tenha alinhamento, né, com isso. Eu sei que o álcool, ele extrai certas substâncias e a água extrai outras substâncias, né? Porque substâncias que não se misturam com a água, elas não vão ser extraídas pela água. E algumas pessoas dizem que o própolis aquoso,
ele teria alguns conservantes, porque o álcool conserva mais do que a água, né? Então, mas eu não tenho certeza dessa informação, então eu sugeriria que você perguntasse a um médico ou nutricionista sobre isso. Eu, particularmente, faço o própolis alcoólico e consumo o própolis alcoólico, porque minha família se utiliza de homeopatia e o médico das crianças sempre diz que se eu tiver algum problema com álcool, eu pingo o própolis e espero o álcool evaporar e bebo água com as substâncias que são importantes lá dentro. Legal. Maria Nísera está pensando em cortar a palmeira dela. Isso é bom? Se ela cortar a palmeira dela, ela trai ou... Quem está pensando em cortar a palmeira? Não, tá aqui, Maria Nísera. Eu pensando em cortar a minha palmeira. Ela está pensando em cortar a palmeira dela. Porque ela deve ter escrito isso na hora que eu mencionei que as palmeiras são fundamentais próximas aos meliponários, porque geralmente as plantas palmeiras elas produzem muito pólen, e pólen é fundamental para o alimento das crias das colônias, então não pode faltar nunca. Não precisa tanto quanto o néctar, mas precisa sempre ter pólen, senão a rainha para de pôr ovos. Então é fundamental. Bom, agora a gente vai falar um pouco de educação em curso. Me conta, está aberto para todo mundo? Um curioso como eu pode fazer? Ou só para quem vai produzir? Tem que ter algum pré-requisito? Tem que ter conhecimento anterior? Me fala um pouco. Tá certo. Eu ofereço cursos presenciais, né? E comecei dando cursos em contextos de projetos para associações, porque eu tenho essa fissura de facilitar com que as pessoas vivam na terra. Então, eu acho que o mel e a meliponicultura é uma fonte de renda que agrega todos esses valores, né? Faz bem para a pessoa, faz bem para a abelha, faz bem para o ecossistema, quando é praticada de base agroecológica. Então, eu comecei muito nessa linha, para produtores, para as pessoas na zona rural, para associações indígenas, quilombolas. Mas, como eu te falei, as abelhas causam uma transformação tão grande na nossa vida, que aí, pouco a pouco, eu fui oferecendo oficinas também para quem vive na cidade, presenciais. E, mais recentemente, descobri que a internet também é uma coisa incrível, mesmo para quem está falando de trabalho com a terra, trabalho com as abelhas, porque é isso, a gente fala aqui, olha, depois quando você sair dessa live, você vai dar uma olhada no entorno e reconhecer as plantas com flores, as abelhas que tem perto de você, já vai começar a fazer amizade, digamos assim, né, de se tornar mais próximo delas. E é para qualquer pessoa, porque a minha ideia é exatamente começar com esse beabá, de quem ainda não sabe de onde vem própolis, de onde vem pólen, de onde vem mel. Então, falar o que a abelha é, o que ela come, como ela enxerga, ela sente cheiro, como ela se localiza, sabe? Para você entender aquele ser vivo. E Mas olha, eu vou te pedir spoiler. Sim. Eu quero que você responda um pouquinho dela. Como é que ela vê, ela sente cheiro? Meu, você está conversando com uma criança de 5 anos. Você já falou, agora você vai ter que dar o spoiler. Tá certo. Então, vamos voltar para a rainha. Né? Essa história de que tem que dizer para as abelhas que o dono dela morreu, porque senão ela para de produzir mel. Isso, muitos povos falam isso. E os Guarani falam, por exemplo, que só uma pessoa pode cuidar daquelas abelhas. Meliponicultores tradicionais falam isso. E quando você começa a criar, você percebe que quando você mexe nas suas abelhas, elas não se defendem. Quando uma pessoa diferente vem, elas tendem a se defender. E aí a gente fica, uma superstição. Mas aí, como cientista, você vai levantando as hipóteses, né? Por que será que isso acontece? Porque isso acontece, a gente observa. Uma das hipóteses é a questão do cheiro, né? Elas têm um olfato muito sensível, essas abelhas, e elas se localizam bastante com base em cheiro, elas encontram um recurso com base em trilhas de cheiro que as companheiras deixam, então as companheiras encontram um recurso e elas vão atrás do recurso com base em cheiro, bastante aparentemente diferente de como a abelha africanizada, que é muito mais pela luz do sol. Então, bom, abelhas enxergam, né? Elas têm 5 olhos, elas têm 2 olhos compostos grandes aqui ao lado e 3 ocelos aqui em cima, que é principalmente para a detecção de luz escuro, e aqui a formação da imagem, né? E elas enxergam um espectro de luz diferente da gente, elas não enxergam essas ondas mais para o vermelho, e elas enxergam aquelas ondas mais abaixo ali, abaixo do violeta e do roxo. Então, elas enxergam coisas nas flores que a gente não enxerga, coisas maravilhosas, como, por exemplo, um caminho que leva até os nectários. Então, você vê uma flor amarela, você está vendo a flor toda amarela, mas a abelha está enxergando um caminho que indica onde está o nectário. E é um universo fantástico, assim. E cheiro? Cheiro, ela quer dizer, o fator sensorial dela é surdo.
Então, isso aí, coisa do cheiro, é interessante para você pensar na plantação para as abelhas, por exemplo. Então, quando você sente você vê uma flor, você não sabe que flor é essa, não é botânico, não é biólogo, não sabe, mas se você vê que a flor tem cores amarelas, brancas, lilás, e ela tem um cheiro bom, um cheiro adocicado e um cheiro que vai longe, então provavelmente é uma planta que é boa para a abelha, porque elas são bastante atraídas por essas flores. E aí, nesse caso, é interessante você plantar essas plantas perto uma da outra, por exemplo, um cafezal, né? Você tem uma linha de café, ou você tem uma linha de plantas que tem esse aroma, porque aí vai ter maior probabilidade de atrair essas abelhas, né? As plantas todas juntas. Então, a gente pega esse conhecimento que parece totalmente teórico e aplica como beneficiá-las. Todo mundo conhece o mel de laranjeira, né? Que vem da flor da laranjeira, e o mel fica com aquele gosto, né? Ele tem, para quem tem um paladar um pouco mais apurado, ele sente, né, aquele fundinho. O mel do café, eu não sabia. Tem também. É uma delícia. Da flor de café. Mas aí o que acontece? Quando você fala mel de laranjeira, mel de eucalipto, mel de café, então geralmente as abelhas foram colocadas próximas a um monocultivo, né? E aí o mel das abelhas nativas geralmente é sempre o mel silvestre, né? Na maioria dos casos. É híbrido, é misturadão. Porque aí misturam várias plantas. E se não me engano, o mel, para ser considerado monofloral, ele tem que ter 40%, pelo menos, da presença daquela planta. E aí os outros 60% é de mistura, mas aí até 40% assim já imprime a marca daquela planta. Porque o que caracteriza o mel, na verdade, são as espécies de plantas, né? Então, diferentes plantas têm diferentes néctares com diferentes composições de açúcares, néctares que formam méis até gelatinosos, méis amargos. Aqui a gente produz mel amargo aqui na ilha de Taparica. Mas como a abelha tem preferências, né, diferentes, então a abelha também acaba imprimindo a marca dela, e as abelhas sem ferrão, em especial, têm um mel muito mais líquido, um mel com mais micro-organismos, porque elas fermentam o mel. Então, tudo que você pensa sobre mel, pense diferente quando você pensar no mel das abelhas nativas sem ferrão. É uma experiência sensorial totalmente diferenciada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O mel que açucara é bom? É bom. A palavra é bom. Açucara é como a gente fala, o mel que cristaliza, né, na verdade. Cristaliza. Isso. Esse é o bom ou não? Não, então, o mel, ele pode cristalizar ou não, sendo mel bom. Mel, por definição, é um produto feito a partir do néctar das flores pelas abelhas. Então, se for feito do néctar das flores por uma máquina, não é mel, é outra coisa. Se for feito pelas abelhas, mas não foi do néctar, foi, por exemplo, das substâncias açucaradas que insetos sugadores puxam das seivas e liberam ali, não é mel, é melato, tem isso também. Então, o mel ele é o produto que as abelhas elaboram a partir do néctar. E esse néctar é muito diferente. Então, ele tem glicose, frutose, sacarose em diferentes proporções e outros açúcares. Então, se ele tiver mais glicose, se não me engano, ele fica mais propenso à cristalização. Se ele tiver mais pólen presente ali dentro, ou seja, micropartículas, né, que aglutinam, então ele fica mais propenso à cristalização. Então tem mel que cristaliza facilmente e tem mel que não cristaliza. A gente particularmente adora mel cristalizado, né? Fica parecendo uma pasta assim, que passa um biscoito no pão. Varia muito. Me fala um pouco da geleia real. Então, a geleia real, aí que não é minha praia mesmo, porque quem produz geleia real são as apis mellifera, a abelha africanizada. Né? O que acontece? Para a formação da rainha, as operárias adicionam ali essa substância do corpo delas, além de pólen, néctar, né? Tem as substâncias das operárias ali para a rainha se alimentar daquilo, uma substância super com valores nutricionais superiores, que vai diferenciar ela das operárias. Já no caso das abelhas nativas sem ferrão, a gente tem diferentes formas de produção de rainha. Uma das formas, que a abelha que eu crio, principalmente a urussu, a melípona, ela coloca um ovo e aquele ovo vai ser de rainha ou de operária, né? Ou aquele ovo que a rainha colocou. Então a gente fala que é uma determinação genética. E outros grupos de abelhas, como a jataí, a abelhinha que eu tenho também aqui, elas constroem uma... amarelinha. Elas constroem uma célulazinha maior e botam mais alimento ali dentro e supostamente em decorrência desse mais alimento é que sai uma rainha dali. Mas não tem essa... E claro, tem também
secreções das operárias ali dentro. Quando a gente congela um disquinho de cria com um alimento ali dentro, ele se deposita pela densidade, né, diferentemente, aí você vê bastante pólen, um pouquinho de néctar e um pouquinho dessas substâncias que as operárias liberam ali. Talvez isso pudesse ser um equivalente da geleia real da Apis mellifera, mas como as nossas abelhas fecham a célula de cria, diferente da Apis mellifera, então ele não tem esse sistema de coleta. Enfim, é outra coisa. Perguntar para um apicultor. Eu nunca trabalhei com Apis mellifera, sempre criei abelha nativa sem ferrão. Cara, é impressionante. Isso dá uma vida de estudo, né, Isabel? É. Isso dá uma vida de estudo e é um conhecimento que não cansa, né? É uma sociedade para ser estudada. Eu sou uma entusiasta, adoro. Eu estou me divertindo com os barulhos que estão atrás de você, Isabel. Agora há pouco você estava falando, um monte de passarinho falou junto com você, e eu achei tão legal isso, porque é engraçado, a gente está na cidade aqui, é claro, nos bairros aí, dentro de casa, muita gente consegue ouvir o passarinho, mas eu, por exemplo, estou fechado no escritório, e aqui o máximo que eu vejo aqui é um pombo, lá uma vez ou outra, passarinho é raro. Aí nós estamos aqui às 11h30 da manhã, 15 para meio-dia, eu estou ouvindo o passarinho tocando. Nossa senhora, eu estou me sentindo num pedaço da Bahia, tá uma delícia isso, Isabel. Isso é bom demais. Você poder conviver com a natureza, estudar ela, né? Isso aí é sensacional. Ó, você que está me ouvindo aqui, traz as suas perguntas, Isabel. Vamos aproveitar aqui, ó. FF Voz 55, maravilhosa. A tranquilidade com que você passeia e explora o assunto. Sabe muito. Aliás, você está cheio de fã aqui, Isabel. Parabéns. Augusto Cardoso, sensacional. Ó, Meliponário, putz, muito boa live, a Isabel é fera, domina o assunto. Maria Nísera, fantástico. Super boa aula da Bel. Mina, você estourou aqui. Você está estourada aqui, ó. Não vivo sem própolis. Cara, falar um pouco da natureza, viver isso visceralmente com você, só traz estímulo às pessoas que precisam de um empurrão. Eu sinto hoje, Isabel, que você deu um empurrão em muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui ao vivo e vai dar esse empurrão, sem dúvida, em quem vai nos ouvir. Porque isso nós vamos publicar partículas disso que a gente falou, em Reels, na nossa rede social. Nós vamos publicar isso no YouTube, na nossa rede Plá. Nós vamos transformar isso num podcast e nós vamos difundir essa informação, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai trazer as abelhas de volta. Nós vamos ter aqui em São Paulo, em Osasco, em Bauru, em todos os lugares, pessoas novas trazendo um pouco dessa cultura. Eu quero falar um pouco dos teus cursos. Passou um avião, sim. Esse era de ferro, né? Esse pássaro é de ferro, né? Eu queria que você falasse dos teus cursos, porque eu sou um que quero fazer teu curso. Quando é que você vai dar um curso online para que as pessoas que não moram na Bahia possam te ouvir? Porque eu quero ver se de repente eu começo a cultivar um pouquinho de abelha. Eu tenho flor, por exemplo, na minha casa, tenho plantas, eu queria ver como é que eu me encaixo. Quando vão ser seus cursos? Bacana. A gente iniciou uma turma no começo de setembro, de agosto, e a gente está com essa turma agora, né? E eu gosto de realmente conversar com cada pessoa, então não é um curso que eu entrego e pronto. Então eu preciso de uma dedicação. Eu acredito que a gente vai abrir outra turma, talvez em dezembro. Vamos avaliar, porque tem férias, né? Tem essa coisa toda. Então a gente está encerrando esse ciclo agora, esse mês, setembro, final de setembro. Aí a gente precisa de um outro mês para se organizar. Acredito que em novembro ou dezembro a gente abre outra turma. Mas a ideia é que com essa possibilidade, né, das aulas online, a gente abra várias turmas por ano. E é tudo diretamente gravado aqui no meliponário da minha casa, no meliponário onde eu produzo mel. Eu tinha mesmo esse sonho de colocar a câmera dentro da colônia para as pessoas sentirem o que a gente sente, né, quando cria as abelhas. E aí, presencialmente, eu estarei na Serra da Mantiqueira, 15 e 16 de outubro. Na Ibio Bambu, agora, na Escola de Bioconstrução com Bambu, que é um lugar incrível, assim. Tem uma diversidade. Que cidade que vai ser? Serra da Mantiqueira é o sul de Minas, né? Visconde de Mauá, o nome do lugar. Ah, que legal, lugar incrível. A gente já... Onde é que a pessoa que se encantou pela nossa conversa, onde é que ela te acha? Fala o teu Instagram, fala a tua rede social. Divulga seu trabalho, menina. Seu trabalho é lindo. Divulga ele. Eu tenho um perfil, bel.melipona. Deixa eu escrever aqui.
E tem a Escola de Meliponicultura, né, que eu vou escrever também, porque Escola de Meliponicultura, abelhas tão pequenininhas com um nome tão grande, né? É. Meliponicultura, aqui. E a ideia é exatamente essa, assim, eu acredito, eu tenho certeza, e cada vez mais eu tenho, de que através das abelhas a gente começa a se reconhecer em várias outras coisas. Inclusive, você falou de criar abelha na cidade, né? Eu acho maravilhoso Isso. que as pessoas tenham essa oportunidade, acho que todo mundo merece. Mas quando as pessoas me falam se isso ajuda em termos ecológicos, aí eu digo que plantar é a base, né? Porque assim, as abelhas existem porque existem florestas, as abelhas existem porque existem ecossistemas, mesmo que agroecossistemas biodiversos. Então, assim, isso é bacana também. Você quer criar e aí você vai plantar ou vai observar mais o verde da sua cidade. Então, assim, se é um projeto de ecologia, eu sempre recomendo primeiro planta, né? Procura saber o que favorece polinizadores, dispersores, aves, pensar nesses outros, nessa cadeia toda, né? Toda essa comunidade, esse ecossistema. E se for pensar em educação ambiental, se for pensar em terapia, se for pensar, enfim, conheço pessoas que moram na cidade e produzem mel, porque as cidades têm parques, né? Em Salvador, aqui pertinho, tem um parque incrível, o Parque São Bartolomeu, as comunidades ali em volta, todas que o pessoal que cria abelha produz mel ali, então não é coisa de outro Legal. mundo. É. Não. E tem muitas Antes espécies de de abelhas que encerrar, vivem na cidade, viu? Agora você está com essa missão aí. Você vai começar a procurar os ninhos de abelha aí perto de você. Jataí, pronto. Iraí, Mandaguari, vai tirar foto e vai me mandar. Boa, boa. Fica lançado o desafio. Antes da gente terminar, Isabel, tem uma pergunta do J. Plantar. Olá, pessoal. Isabel, queria dizer se existe um ponto de colheita de própolis de Jataí, porque em uma mesma colmeia vejo própolis pegajoso e própolis sólido. Tá, boa pergunta. O que a gente faz? Quando a gente quer produzir própolis para consumo humano, né, para fins medicinais, vamos supor que você vai usar um acetato em cima da caixinha dela, entre a tampa e a caixinha. Você vai colocar um acetato, que é aquele plástico transparente, e é ali que você quer que elas produzam, colhem o própolis delas. Então você coloca um limpo e no máximo depois de 15 dias você tira aquele própolis e usa para guarda no congelador, se você vai esperar juntar uma quantidade para produzir. Não é legal você pegar um própolis que já está há muito tempo ali, porque ele vai se oxidando, vai perdendo as propriedades medicinais dele. Então, o ponto é esse, você coloca um material limpo e depois de 15 dias você tira o própolis, sempre no máximo com esse tempo, para não colher um própolis velho. E isso que você vê pegajoso, provavelmente são depósitos de resina, né? Que as abelhas, elas não têm ferrão, mas elas se defendem de várias formas. E uma das formas, elas pegam a resina e grudam no nosso cabelo quando querem se defender. Então ela sempre tem um depósitozinho de resina ali dentro para tacar no nosso cabelo. Isabel, faltam 3 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Antes de terminar, eu queria que você deixasse uma frase, um pensamento, um sentimento seu do fundo do coração, para que as pessoas que nos ouviram agora e para que as pessoas que vão nos ouvir ao longo do tempo possam se motivar, se entusiasmar com a tua ideia. Então fica aberto aí o microfone para você, deixar uma mensagem final para todos que nos assistiram agora ao vivo e para quem nos vai assistir ao longo do tempo. O microfone está aberto aí, fica à vontade, é todo seu. Bacana. Bom, com base nessa conversa de hoje, né, eu acredito que a gente possa abrir a mente e os olhares para a diversidade. Diversidade biológica, diversidade social, diversidade de ideias. Diversidade é sempre bom. Eu acho que não tem uma solução para todo mundo, não tem uma espécie que seja melhor que outra, é a questão da diversidade mesmo. E que cada um possa, mesmo que pareça pequeno, fazer a sua parte, porque isso encoraja, e quando a gente conhece outros pequenos fazendo a sua parte também, isso dá muito ânimo, esperança e alegria de viver, né? Que é o que a gente quer. Trabalhar como as abelhas. Com alegria. Maravilha. Bom, se você, assim como a Isabel, pretende, no mínimo, ser mais feliz, porque o que a gente percebe na Isabel é uma alegria no que faz. Talvez a Isabel trabalhe como uma abelha, né? Feliz como uma abelha. E se você ainda não trabalha feliz como uma abelha, tem aí um caminho maravilhoso, né, para você trilhar, sabendo que qualquer coisinha pouca que cada um de nós faz traz um resultado muito grande de forma coletiva. Então, para você que acha que pode extrapolar, né, a tua casa, o teu jardim, o teu bairro, a tua cidade, o
teu país, né? Tá aí uma oportunidade para você fazer a própria diferença, trabalhando para algo que possa edificar você, né? E o coletivo. Fica aí essa mensagem da Isabel. Fica o meu agradecimento a todos vocês que participaram, colaboraram com suas perguntas, fizeram seus comentários, mandaram seu joinha, mandaram seu like, fizeram aí a sua parte dentro das redes sociais. A gente agradece profundamente o tempo de vocês e deixa aí, em aberto. Aí tem aqui, ficou aqui, ó, eu vou ler mais uma vez, @ Escola de Meliponicultura, né? Ou @bel.melipona. Procura a Bel, procura Isabel. Gente, é uma atitude, uma pequena atitude, ao longo do tempo faz um grande resultado. Então, tá aí uma boa dica, tá aí para você que nos acompanhou. Sexta-feira da semana que vem tem mais. Eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente final de semana. Muito obrigado para você, Isabel. Nossa conversa foi muito legal. Me desculpa as brincadeiras. Eu agradeço a todos vocês. Semana que vem tem mais. Desejo para vocês um final de semana de paz, amor, luz e harmonia, e que todos se encontrem bem a semana que vem. Na sexta-feira que vem, às 11 horas, mais um bate-papo com vocês, trazendo informação de qualidade. Isabel, a todos vocês, obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Até a semana que vem. Tchau. Para vocês também. Obrigado, Isabel. Tchau.